Nights at Freddy's, obviamente a maioria do pessoal vai responder que é o William Afton sem nem pensar muito. Ele é o maior assassino da franquia, o vilão que acompanhou a gente por muito tempo. No máximo você pode ouvir alguém dizendo que gosta da Circus Baby, da Vane ou talvez até do Mimic, mas é muito difícil. Só que apesar de ser amado por quase todo mundo, eu sinto que o personagem William Afton se perdeu muito. Eu até arriscaria dizer que ele é o pior vilão de FNAF se a Vane não existisse. O William por muitos anos foi usado como o Coringa do Scott. Ele tinha várias ideias de inimigos diferentes para cada história, seja nos livros ou nos jogos, mas por algum motivo o Scott também tinha necessidade de encaixar todas essas ideias no William, transformando ele numa amálgama toda inconsistente que não tem uma personalidade. Mas para entender isso, a gente precisa voltar lá atrás, onde tudo começou. A primeira aparição do assassino aconteceu em FNAF 1, numa época em que o nome William Afton estava bem longe de existir. O máximo de informação que a gente tinha eram esses jornais na parede que falavam de um suspeito vestido com uma roupa dos mascotes da empresa que desapareceu com 5 crianças ali. Mas pelo menos no primeiro jogo, o assassino não parecia ter tanto foco assim. A parte principal da história eram as 5 crianças e o mistério de como elas possuíram os animatronics ou por que elas agem assim tentando nos matar. Até existiam teorias bem fortes que falavam sobre o assassino ser o cara do telefone e, no caso, os animatronics matarem ele na noite 4 buscando vingança, e tinham até outras falando que o assassino era o próprio jogador, o Mike Schmidt, que foi demitido por ter mexido nos animatronics para poder se livrar das provas, mas no fundo não tinha nada muito concreto. Tudo o que a gente sabia por enquanto era: o assassino matou 5 crianças e ele se vestiu com a roupa de um dos animatronics. Mas claro, a história do assassino logo deixa de ser tão simples. Alguns meses depois foi lançado Five Nights at Freddy's 2 e junto com ele a história do Homem de Roxo foi muito expandida. Para começar, nesse jogo a gente descobre que os assassinatos do primeiro jogo aconteceram antes de 87. A gente também descobre que tiveram outros assassinatos em 87 e ainda por cima o Phone Guy menciona um restaurante antigo chamado Fredbear's Family Diner que a gente vê em um minigame onde mais uma criança é morta. Além disso, a gente tem a retratação do assassino com a cor roxa e em um dos minigames a gente vê algo que parece ser um distintivo no peito dele. Então, voltando para a ficha do William, o que a gente tem agora é: ele matou pelo menos 11 crianças, se vestiu com uma fantasia amarela que ficava nos fundos, como é mencionado pelo Phone Guy, provavelmente era um guarda de segurança do lugar, e por último ele é retratado com a cor roxa. Até aqui não dá pra negar que é um antagonista interessante. Tá bom que a gente não sabe praticamente nada da personalidade dele, mas até isso faz parte do mistério. Um assassino em série, talvez até meio sádico porque é retratado sorrindo depois de matar as crianças e que não tem uma motivação conhecida. Tá ótimo e ainda vai melhorar. Mais um tempo se passa, FNAF 3 é lançado e aqui a gente finalmente pode ver e entender o assassino. Segundo a história que o jogo conta e muita gente acreditava na época, o Homem de Roxo volta pra Freddy's depois de tudo ter sido abandonado, provavelmente para apagar as evidências do que ele fez. Mas ali, felizmente, ele acaba sendo encurralado pela alma das crianças e morre dentro da roupa de Springbone, se tornando o Springtrap, criando uma história muito bonita em que o William mata as crianças, mas no fim das contas acaba sofrendo o mesmo destino das vítimas dele. O assassino é condenado a ficar preso, sofrendo a todo momento dentro da fantasia. Tanto que quando o FNAF 3 saiu, muito se acreditava que o Springtrap ataca o guarda num desespero bizarro por ajuda, para ser tirado de lá. Dá até pra ouvir ele gritando "Help me" no meio do jogo, mas quando ele finalmente chega no escritório, o guarda acaba morrendo de ataque cardíaco. Pra mim, aqui seria o final perfeito do William, uma história coerente com começo, meio e fim. Um assassino que termina preso numa fantasia, enquanto as vítimas dele se libertam no dia mais feliz e podem descansar em paz. Muito se fala da figura do Springtrap aparecendo no jornal do fim de FNAF 3, mas aquilo não necessariamente significava que o assassino ia sempre voltar e persistir. A intenção do Scott podia ser só simbolizar que, enquanto as crianças tiveram as almas libertadas, ele é condenado a ficar naquela prisão sofrendo eternamente. Mas infelizmente a história do William não acaba aqui, até porque se terminasse esse vídeo nem ia existir. O próximo jogo é o FNAF 4, e esse em especial deixa o assassino de canto e não explora praticamente nada dele.
E talvez agora você esteja pensando, não, como assim não explora? Essa é claramente a família Afton. Aqui tem o William, o Michael, a Crying Child e até uma representação da Elizabeth. Fora que os eventos de FNAF 4 são culpa do William, como é mostrado em Sister Location e Ditophobia. Só que aí que tá, nada disso existia na época. Eu acredito fortemente que tudo que existe em FNAF 4 foi construído para se encaixar perfeitamente na teoria dos sonhos e terminar a história ali. O Scott fez um esforço consciente pra gente acreditar nisso. Ele comentou coisas como: o que é visto nas sombras pode facilmente ser mal interpretado na mente de uma criança, ou no minigame de FNAF 4, por que a Toy Chica tá sem o bico? E isso abriu os nossos olhos para detalhes muito importantes que fazem um paralelo enorme com a história que veio antes de FNAF 4. Lendas urbanas de que os animatronics matavam pessoas, um brinquedo do Plush Trap, a sombra dos mascotes no palco, os animatronics do desenho, um homem de roxo nas sombras colocando alguém no traje, o garoto segurando um balão, animatronics de brinquedo sendo que um deles tá sem o bico e o outro tá completamente destruído. O jogo dá a entender que tudo isso serviu de material para a criança criar a história na própria cabeça, ou seja, esse tal assassino nunca existiu. Mas óbvio, depois de um pouco de pressão e desapontamento, o FNAF não acabou ali com tudo sendo um sonho e o William volta mais uma vez. Ou melhor, é pela primeira vez apresentado de verdade em The Silver Eyes. E antes que você pense que os livros não são canon, então não faz sentido incluir eles nesse vídeo, lembra que quase tudo que a gente sabe sobre o William veio daqui. Então eles afetam bastante o jeito que a gente vê o personagem até hoje. Em The Silver Eyes a gente tem o que é pra mim o ápice do William Afton. Essa é a última vez que ele aparece de um jeito consistente com o desenvolvimento de antes e serviu para expandir o personagem de um jeito sensacional. Aqui ele é retratado como um guarda de segurança que diz se chamar Dave Miller, e as motivações do William não tinham nada a ver com a família Afton, imortalidade ou nada do tipo. Em The Silver Eyes, tudo começa com a inveja doentia que o William tinha do Henry, o que resultou na morte da Charlie. Mas depois disso, ele simplesmente se tornou um vilão doente, maluco. Ele sentia prazer em vestir aquela fantasia de Spring Bonnie e mostrar quem ele era de verdade. O cara pálido e acabado, de uma hora para outra, se transforma numa figura caricata, quase como um personagem de desenho animado que veste uma máscara para trazer sofrimento e principalmente para pertencer a uma família. Aqui o William se sente parte dos animatronics. Ele pensa que é o herói que deu o dia mais feliz da vida daquelas crianças e agora eles são uma família juntos, preparados para destruir qualquer um que invadisse aquele paraíso que eles criaram na Freddy's. Até que no fim, o próprio paraíso é destruído. O William morre ali, os animatronics são levados embora e o lugar é demolido. Pelo menos pra mim, esse era o ponto perfeito pra terminar o primeiro arco dos jogos de Five Nights at Freddy's. A gente tem a explicação de quase tudo o que aconteceu, a Freddy's fechou, a gente entende o assassino, as almas foram libertadas, era só começar um outro arco com outros personagens. Mas não. Um pouco menos de um ano depois, saía Five Nights at Freddy's Sister Location, e aqui começou a decadência do William. Lembra de tudo que foi construído antes? O assassino maluco e solitário que se perdeu na própria mente? Então, esquece. Porque ao mesmo tempo ele também era um engenheiro e um cientista que fazia experimentos desde muito tempo e como se não bastasse ele ainda tem um drama familiar complicado. Eu não vou ser hipócrita aqui, eu até gosto da família Afton, tanto que eu fiz um vídeo praticamente só pra defender essa parte da história. Mas eu sinto que aqui começou uma espécie de dependência do William. A história de Sister Location podia facilmente ter sido feita por outro personagem que não seja o William e ia funcionar muito bem. Mas não. O Scott teve medo. Medo de abandonar o personagem que todo mundo já gostava e tentar alguma coisa nova. Sister Location foi o começo de uma bola de neve enorme em que o Scott pegava praticamente todas as ideias que ele tinha e dava um jeito de encaixar no Afton mesmo que isso fosse contraditório com o que tinha sido apresentado antes. Depois dessa parte da família Afton e dos experimentos ter sido explorada, trouxeram mais uma faceta do William com The Twisted Ones. Agora ele tinha orgulho de ser o Springtrap. Ele pensava que era uma existência superior. Springtrap é maior que o William e muito maior do que o Henry um dia já foi. Tudo isso para ele se arrepender de uma hora para outra em The Fourth Closet e virar um cientista que escapou da roupa de Springtrap e agora faz experimentos com o Remnant para se tornar imortal.
Só que ao mesmo tempo, em Pizzeria Simulator, o Scriptrap é mostrado como um cara mais cínico, cético, que não tem mais esperança de mudar nada e só tá ali pra ver o resultado de tudo que ele fez e o que vai acontecer depois. Até aqui, o personagem já tinha perdido completamente a essência que tinha no começo para se tornar uma mistura bizarra de ideias que não se encaixa. Mas por incrível que pareça, conseguiram destruir o William ainda mais e de quebra trazer o sentimento de que a história de FNAF é um lixo, não faz o menor sentido. Por causa de Ultimate Custom Night, Help Wanted, O Homem no Quarto 1280 e FNAF Security Breach. Basicamente, até pouco tempo atrás, o entendimento que a gente tinha era o seguinte: depois do incêndio em FNAF 6, o espírito vingativo não deixou William Afton morrer e aprisionou ele numa tortura mental e espiritual, que no caso são os eventos da Ultimate Custom Night. Mas um tempo depois foi lançado o FNAF Help Wanted, que trouxe um novo inimigo, o Glitch Trap, um coelho amarelo muito relacionado com a cor roxa. E pra piorar, um pouco mais de um ano depois foi lançado o livro Bunny Call, que entre 3 histórias trazia o conto do Homem do Quarto 1280, que resumindo bastante, conta a história de um cara que foi encontrado quase morto, completamente destruído, mas por algum motivo bizarro ele não morria. Então o homem conseguiu se comunicar com o padre e dizer que o último pedido dele era ir até um depósito da Freddy's. Por isso o padre levou o cara até lá, ele explodiu numa gosma bizarra e contaminou tudo o que tinha ali. Ou seja, o pessoal fez um 2 mais 2 e descobriu que o homem no quarto 1280 era o William sendo atormentado. Com isso, ele contaminou as peças que foram escaneadas para fazer o jogo Help Wanted e tomou a forma do vírus Glitch Trap. Era óbvio, quem mais podia ser aquele coelho amarelo e roxo? E como se não bastasse, com o lançamento de Security Breach existia um final que todo mundo levava como canon, onde o Gregory desce no subsolo do Pizzaplex e encontra um cadáver podre numa fantasia de Spring Bonnie envolvido em uma fumaça roxa. Ou seja, William Afton manipulou Vanessa e tá de volta mais uma vez. Não adianta chegar hoje e falar que aquele não era o William Afton e sim o Mimic, isso simplesmente tá errado. Na época ninguém sabia o que era o Mimic, então era óbvio pra todo mundo que aquele era o William Afton sendo reciclado de novo e de novo, reforçando ainda mais aquele sentimento de FNAF devia ter acabado no 6, porque toda a história se tornou um grande arco arrastado com o mesmo vilão que servia de fantoche pra todas as ideias da franquia. E por mais que a maioria do pessoal tenha achado um saco essa repetição, o problema não começou ali. Desde muito tempo, o William é um personagem completamente inconsistente, a ponto de você conseguir separar ele em vários personagens diferentes, que podiam ser muito interessantes tendo arcos separados em FNAF, mas que juntos deixam tudo muito mais confuso. Ele é um assassino com problemas psicológicos, solitário, com várias máscaras diferentes para cada situação, sendo um cara de negócios que consegue ser muito manipulador e só se revela de verdade quando se torna Spring Bonnie junto com a sua família. Mas ao mesmo tempo ele é um cientista super inteligente e frio que faz experimentos com crianças, cria animatronics refinados, quer imortalidade. Ao mesmo tempo ele também é um pai narcisista, que tem uma relação abusiva com a família, perde os filhos, a esposa, é todo quebrado. E ao mesmo tempo ele é cético, parece ter desistido de tudo, e ao mesmo tempo ele é super determinado, não desiste nunca e sempre volta, se rasteja por aí apesar das dificuldades pra sempre continuar de pé. Meu Deus! William Afton não existe, ele é um poço de contradição, não tem como encaixar tudo isso em uma pessoa só. Se um dia fizerem um reboot que muda a história da franquia, ia ser ótimo se separassem esses personagens, não jogassem tudo no colo do William. E não, é óbvio que eu não tô falando que ele só pode ter um traço de personalidade. Talvez até desse pra juntar alguns desses Williams que eu comentei agora há pouco. Não tem problema ele ser o assassino, mas também ter problemas com a família, por exemplo. O que não dá é juntar 1 milhão de coisas que não se encaixam no mesmo personagem e achar que todo mundo vai olhar e pensar: nossa, como ele é complexo e profundo, olha o que o William foi capaz de fazer. Enfim, se você tem alguma coisa pra acrescentar ou discorda do que eu falei, fica à vontade pra dividir a sua opinião aqui embaixo. Ia ser muito legal poder entender o seu ponto de vista. Mas por hoje é isso.